Olá, pessoal. Mais um vídeo de correção de atividades. Estamos aqui com a atividade 0403 da disciplina Contabilidade Tributária, que também serve para a disciplina de PCT, Planejamento e Contabilidade Tributária. Nós temos aqui a primeira questão: relacione e explique os encargos sociais incluídos no cômputo do fator R, juntamente com a folha de salários. E aí você vai responder de acordo com o material, né, que a gente disponibiliza para os nossos alunos, os seguintes encargos: contribuição previdenciária patronal, FGTS, o valor efetivamente recolhido. É importante ressaltar que o montante efetivamente recolhido a título de contribuição para a Seguridade Social somente refere à parte patronal, né, a CPP chamada, Contribuição Previdenciária Patronal, paga pela empresa, ou seja, não inclui os valores descontados dos empregados. Okay? Segunda questão: apresente a fórmula de apuração do fator R para as empresas do anexo 5. E aqui está o fator R, né? Folha de salários, incluídos encargos, em 12 meses, dividido pela receita bruta em 12 meses. Tá? O fator R, como explicado em sala, ele vai ser utilizado, né, para saber se a empresa do anexo 5, né, poderá se beneficiar de uma redução de alíquota utilizando o anexo 3. Né? E, ao mesmo tempo, empresas do anexo 3 poderão serem afetadas se não houver a contratação, a folha de salários, né, mais robusta. Okay? E aí a gente vai trabalhar esse fator R nas próximas questões. Terceira questão: calcule o simples de uma empresa com receitas de 3 tipos de atividades: comércio, 120 mil, indústria, 235.450, e prestação de serviços na montagem de estandes de feira, 89.800. Com receitas brutas nos últimos 12 meses de 1.260.001 2.800.000 e 950.432 reais, respectivamente. Ou seja, os valores estão respectivos a cada tipo de atividade. Observação: a folha de salários em cargos dos montadores dos últimos 12 meses é de 80 mil reais. Então, essa observação ela vai servir para o anexo 5, né, que é a prestação de serviços na montagem de estandes de feira. Ok? Então, para o comércio, a gente utiliza o anexo 1, que não precisa dessa informação. Para a indústria, a gente utiliza o anexo 2, também não precisa dessa informação. Ok? Então, vamos lá. A partir dessas informações, a gente vai tratar, então, vai calcular o simples dessa empresa, né? Com esses 3 tipos de receita. Vamos começar aqui pelo comércio dela. Vai ser anexo 1. E aí você vai utilizar o anexo 1, que vai estar lá na apostila, né? Você vai consultar a apostila na página finalzinho da 134, início da 135, você tem o anexo 1. O anexo 2 está na 135, né? Você vai utilizar também o anexo 5 ou 3, né? Que está nas páginas 136 e 137, na sequência da apostila. Tudo bem? Então vamos lá, pegar aí o anexo 1. A receita, respectivamente, ela vai ser... Não, na verdade, já traz lá no parêntese, né, ó, 120 mil, a receita está aqui, 120 mil. A RBT 12, a gente precisa localizar aqui na informação respectiva, né, 1.260.000, então a gente já tem essa informação. A alíquota nominal, aí você vai pegar esse RBT 12 e vai lá no anexo 1, você vai encontrar ele na quarta faixa, né? Quarta faixa de renda, entre 720 e 1.800. Então, a gente colhe de lá a informação da alíquota nominal de 10,7% e a parcela deduzida de 22.500. Aplica na fórmula da alíquota efetiva,
RBT12 vezes a alíquota nominal, menos a PD, dividido pelo RBT12, então vamos ter 8,089142. Multiplicado por 100 dá 8,9142%. Esse é o valor da alíquota, né? Que a gente vai aplicar em cima da RPA, da renda do período. Então, 120 mil vezes 8,9142% nos dará o valor de R$ 10.697,04. Então, resolvido o simples do anexo 1, agora a gente vai para o anexo 2. Então, mesmo procedimento, colhendo os valores respectivos para a RPA de 235.450 e a RBT2 de 2.800.000. Sendo 2.800.000, então vamos lá na tabela e a gente vai pegar a penúltima faixa, a quinta faixa de renda entre 1.800.000 e 3.600.000, onde vai estar os 2.800.000. Feito isso, a gente recolhe a alíquota nominal de 14,7% e a parcela deduzida de R$ 85 mil. 80 e... Opa! Não é 85 mil. É 87.300. Não, peraí. É anexo 2, né? Tá certo, tá correto. Anexo 2, a indústria. É 85 mil mesmo. 14,7% e PD de 85 mil. Aplica na forma da alíquota efetiva, RBT 12 vezes a AN, menos PD, dividido para RBT 12, dá 0,116642, arredondando para 11, aplicando por 100, fica 11,642. A gente sempre utiliza 4 dígitos depois da vírgula. Tá? E aí é só aplicar a alíquota efetiva em contrato em cima da RPA. Okay? Do mês. Então, vamos ter um valor de R$ 27.463,36. Sempre fazendo arredondamento, né? Vocês sabem a técnica de arredondamento, vai dar certo. Vamos lá, pessoal. Vamos para a prestação de serviços de montagem que está no anexo 3, né? E que essa empresa, por ter uma folha de salário reduzida, né? Ela vai, né, ser transferida para o anexo 5, como nós vemos aqui na tela. Tá? Então, você trabalhando no fator R, você vai pegar a folha de salário e dividir pelo RBT12, né, que você pegou lá na informação da questão. Dividiu, fator R de 0,08, dá 8%, que é menor que 28%. Menor ou maior, no anexo 5. Colhe as informações no anexo 5 de 20,5% de alíquota nominal. Né? Você vai lá na página 137, página 138, lá na página 138, você vai colher essas informações da quarta faixa de renda, onde está os 950 mil, entre 720 e 1.800.000. Quarta faixa de renda, 20,5% e 17.100 de parcela deduzida. Aplica na alíquota efetiva, a IDP 12 vezes a alíquota nominal, menos a PB, dividido para a IDP 12, você encontra esse valor, multiplica por 100, dá 18,7008. Pega a RPA de 89.800, multiplica, e aí você tem o valor de 10.793,32. E aí, se você quiser fazer a soma, eu não fiz aqui, mas a pergunta, ou a questão pede, né? Eu não coloquei, né? Ela vai ter um cálculo simples de uma empresa, né? Então, o simples da empresa vai ser a soma dos 3 cálculos do simples, né? Mas, se não fizer a soma, já está bem. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Está gravando aqui, mas a gente tem a possibilidade de fazer essa soma. A gente vai fazer para deixar a resposta certinha, né? Então, simples. Tá. Empresa é igual. Então, a gente pega 10.69704, 10.69704. Você já vai confirmando aí na calculadora, né?
10.697,04, 27.463,36, 27.463,36, mais nosso último valor aqui, 16, serviço 16.793,32. Aí é só somar e nós vamos ter o nosso resultado. Deixa eu somar na minha calculadora. 10.697,04 mais 27.463,36 mais 16.793,32. Só conferir os valores. 10.697,04, 27.463,36, ok? E 16.7. É bom conferir. 16.793, 793, 32 centavos. 16.793, 32 centavos. Igual a 54 mil, esse é o valor do Simples, né, que vai ser preenchido no DAS. Tá? A empresa, embora ela faça os cálculos separados, e isso é feito no sistema, né, a gente está aqui transcrevendo como o sistema faz, embora ele calcule separado, no final ele tem que fazer essa somatória para ser pago em um DAR só. Não são 3 DARs separados. É um CNPJ só, é um DAR só. Ok, pessoal? Beleza? Tranquilo? Vamos, então, para a nossa quarta questão. Né? A gente já trabalhou aí as 3 questões primeiras, vamos à quarta questão. Determinada empresa, com início de atividades em 1 de maio de 2020, obteve receitas decorrentes de venda de mercadorias. A receita bruta dos últimos meses foi a seguinte. Pessoal, nas questões de simples, na verdade, em todos os regimes, né? Os outros regimes, a gente tem que ter cuidado com isso, de atividade, pelo adicional de R. Né? No simples, a gente vai também ter essa questão de atividade. Por quê? Porque, como nós vimos em sala, o primeiro mês e o segundo mês, eles têm um RBT12 igual, né? Porque eles multiplicam, né? Pelo valor, pela RPA do primeiro mês. Né? Então, isso tem que ter esse cuidado. Bom, nesse caso, a gente vai, deixa eu ver aqui, vamos calcular o simples de maio de 2020, de julho de 2020, de maio de 2021. Então, para maio de 2020, a gente já sabe que vai ser 17.500 vezes 12, né, porque eu só tenho essa RPA, então é a única vez em que eu utilizo o valor do próprio mês, né, a própria RPA. A partir do segundo mês, como a gente já viu, a gente não utiliza o valor da RPA do mês. A gente utiliza o que está para trás. Né? Por isso que fica o mesmo RPT12, né? Porque a gente vai, no primeiro mês, multiplicar por 12, no segundo mês, a gente vai pegar o valor, dividir por 1, tá? E multiplicar por 12. E aí vai dar o mesmo valor, certo? Para julho de 2020, a gente vai pegar os 2 últimos meses. Vai dar 32.500, dividir por 2 e multiplicar por 2. Eu vou achar o RPT12. Utilizando essa soma. Né? E para maio de 2021, a gente vai pegar maio de 2021, troca o ano, maio de 2020, até abril de 2021. A somatória aqui já vai dar 180.160. Então, a gente faz essas somatórias preliminares para a gente já poder ter os valores, né, que a gente vai utilizar de RBT12. Tá? De RBT12. Então, vamos lá para as letras. Primeiro, letra A. Calcular os simples a ser recolhido no mês de maio de 2020. Como a empresa é de venda de mercadoria, a gente já entende que o anexo é 1. Anexo 1.
A gente vai utilizar o anexo que está lá na apostila material, a página 134, 135. E aí, minha RPA, está aqui, primeiro mês, 17.500. Então, em cima dela que eu vou calcular o simples. RBT12, como a gente falou, vai multiplicar esse mês vezes 12, que é a única vez que a gente utiliza a RPA do mês. O único, né, momento. Pessoal, está dando 210. Opa, a gente sabe que o limite da primeira faixa é 180 mil. Então, está 210, vai para a segunda faixa. Né? Então, na segunda faixa, a gente recolhe 7,3% de alíquota nominal, só dá uma conferida, é sempre bom conferir. 7,3%, passará a deduzir 5.940. Tá? Daí, pessoal, faz a alíquota efetiva, RBT12, vezes a alíquota nominal, menos a PD, dividido pela RBT12, vou ter 4,4714%. Descobri a alíquota efetiva, tenho RPA, é só fazer. 17.500 vezes 4,4714%. Eu encontrei o simples de 782,50. Ok? Faz o DAS e paga. Calcular o simples do mês de julho. Aí, no mês de julho, como a gente viu, né, a RPA vai ser 16.500, aqui, ó. E o RBT12, nós vamos pegar os 32.500 dos 2 meses, dividir por 12, vamos encontrar os 195 mil. Pessoal, 195 mil continua na segunda faixa. Por quê? Porque a segunda faixa agora é 360. É o dobro de 180. Aí eu continuo com com a mesma alíquota e a mesma parcela. Aplico na alíquota efetiva, encontro 4,25%. 16.500 vezes essa alíquota, 788 é o simples do mês de julho. E, por fim, a letra C, o mês de maio de 2021. Como a gente viu, RPA de maio de 2021, vamos lá, para cá, 17.600. Em cima dele a gente calcula o simples. A RBT12 já está lá, né? 180, 160. Direto. Por que direto? Porque eu já tenho 12 meses acima. Né? Eu pego maio de 2021 e eu tenho lá um histórico de uma empresa que começou em maio de 2020, não é? Quando eu chego em maio de 2021, eu já tenho 12 meses para trás. Tranquilo? Então, ó, 180, 160. Então, é só fazer. Ou continua na segunda faixa, pega os mesmos dados, taxa 4,0029, aplica sobre 17.600 e você tem o simples de 704,58. Tudo bem, pessoal? Chegamos à última questão, talvez a questão que vai dar mais complexidade à resposta, né? E aí, atenção aqui para a resolução. Eu montei essa tabela, né, para exercício, né, para prática mesmo do Simples Nacional. Você vai, quanto mais você praticar, mais você vai entender, melhor você vai responder a prova. Então, eu tenho um quadro que eu tenho 12 meses, eu tenho a RPA, né? Eu nem botei lá, mas eu vou botar RPA. Né? Eu tenho a RPA, que é a Receita Bruta Mensal, ou renda do período de apuração. Né? Eu tenho um mês aqui, eu também vou botar. Opa, também vou botar aqui. Mês RPA. Aqui eu vou botar mais interessante, né? Começar. Bom, pessoal, e aí, ó, você vai preencher com a RBT12, você vai calcular, com a alíquota, e aqui é importante dizer que é a efetiva, aí, é, tá? E eu vou descobrir essa E através do cálculo da fórmula. Por isso que há uma complexidade na resolução, porque você vai fazer a fórmula em cada um dos meses, tá?
Nesse primeiro mês, eu preciso fazer fórmula? Não. Nesse segundo, eu preciso? Não. Por quê? Porque eles não ultrapassaram a primeira faixa de renda. O que a gente aprendeu? Na primeira faixa de renda, a PD é zero. E, matematicamente, você não vai ter uma subtração, portanto, você vai poder cortar numerador com denominador, ou seja, o RBT12 numerador com o RBT12 denominador, e vai sobrar a alíquota nominal, que será, então, a mesma alíquota efetiva. Compreendeu? Então, por isso que lá na tabelinha do anexo 1, porque aqui é o JP comercial, né? Lá na tabelinha, a primeira faixa de renda, a alíquota nominal é 4, o PD é zero, então vai ser 4, tanto no primeiro como no segundo. Eu não tenho muito cálculo a fazer, né? É só utilizar. E multiplicar 12 vezes 4, eu tenho 480. Ah, o RBT12, como eu encontrei, né? Então, só multiplicar por 12. Né? Multiplica 12 mil por 12. Certo? Não temos o mês, a gente vai utilizar o mês, que é a única vez que você utiliza o valor do mês. E aí eu botei os cálculos aqui abaixo. Janeiro, você só vai pegar 12 vezes 4%, e dá 400. Não vai precisar utilizar o RBT2. Né? Então, assim, só para poder confirmar que é na primeira faixa de renda. Assim como janeiro, né? Janeiro vai ser o mesmo RBT12, isso acontece sempre, tá? Primeiros 2 meses, o RBT12 é igual. O simples não é igual a depender da receita que não é igual, né? Porque o cálculo é em cima da RPA. Isso que vai dar diferente aqui. Mesmo tendo o mesmo RBT2 e a mesma alíquota efetiva, o valor do simples é diferente. Por quê? 12 vezes 480, 20 vezes 4 vai dar 800. Então, a gente coloca certinho. E aí vamos para o mês de março, né? Aí no mês de março já começa, né, a fórmulazinha, porque passa de 180 mil, né? Vai para a faixa de renda em que tem PD, né? E a PD de lá é 5.940. Eu já decorei já. Tanto fazia aqui, eu já decorei. 5.940. É 7,3 e 5.940. Pessoal, essa informação da segunda faixa de renda você vai utilizar em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Professor, por que eu não vou utilizar em novembro e dezembro? Porque eles ultrapassaram 360 mil, não é? E 360 mil já vai para a terceira faixa de renda, onde eu vou ter outra alíquota nominal e outra parcela deduzida. Essas duas vão estar na mesma, né? Que não vai ultrapassar os 720, então vai continuar, né? Na terceira faixa de renda, né? Que é 720 mil, que é o dobro de 360. Bom, pessoal, vamos então aqui, ó, março. Aí eu, para chegar em 841,25 e para encontrar a alíquota efetiva de 4,263, olha lá, aqui. Então, vai se repetir durante todos os meses, tá? Ó, RBT vezes AN, menos PD, dividido por RBT, encontro o valor em decimal, multiplico por 100, e aí eu pego o R do mês, aí você olha aqui, você vai estar repetido de fevereiro e março. É porque fevereiro e março foi 20 mil reais. Vai olhar lá na tabelinha, ó, tanto fevereiro como março é 20 mil. Então, você pegou os 20 mil, multiplicou pela alíquota efetiva, encontrou 841,24, vai lá e preenche. 841, opa, é 25, tá? Arredondei para isso. Pessoal, a partir daí é a mesma coisa, a gente não vai, o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó, eu encontrei esses valores, então eu vou aplicar aqui, ó, tá vendo? A RBT12 menos a vitória nominal, menos a P12, dividido para a RBT12, igual a esse valor em decimal, multiplicação. Pega a RPA no mês de abril, multiplica pela alíquota efetiva, encontra o valor do. E aí vai lá, coloca, preenche. Isso você faz com todos os meses.
Quando chegar em novembro, como eu disse, vai mudar aqui, ó, novembro. Mudou ali, ela vai para 9,5, com a parcela deduzida de 13.860. Isso vai servir para novembro e para dezembro. Tá? E vão para a terceira faixa de ano. Tranquilo, pessoal. Então, fez o cálculo certinho, achou aqui, arredondou os centavos, vai lá e coloca os valores do centro. Ok, pessoal? Então, tá aí mais uma atividade perdida, atividade 04 e 03, a pedido aí dos nossos alunos. Um abraço, bons estudos. Como a atividade é 0403, boa prova, né? Chegamos aí no final da unidade, e aí é partir para a prova, estudar bastante. Deus abençoe. Tchau.